o Cruzeiro, então, ô Rafa, que é a equipe que menos precisa trocar passes para marcar um gol no Campeonato Brasileiro. Olha, eu vejo essa estatística, pelo menos da minha parte, zero sofrimento, porque em anos anteriores, 24 e 23, era aquele time, era o container, era um navio carregado de gols perdidos, com várias e várias oportunidades. Eu, pelo menos, sofro zero com isso, viu, Rafa? Mas bem interessante esse dado trazido pelo SofaScore. Deixa eu te contar uma historinha sobre posse de bola, Valu. Oh, conte então, Rafa. Olha, o Cruzeiro é um time extremamente vertical, né? E o Leonardo Jardim falou isso desde o início, quando ele chegou aqui, que ele entendia que os times dele tinham que buscar sempre o gol, de forma vertical, de forma direta. E é isso que nós vemos em campo, né? Independente do Cruzeiro ter mais posse de bola ou menos posse de bola que o seu adversário, independente do gol que a gente estiver analisando, ser um gol via transição, contra-ataque, né, ou ser um gol construído a partir dos nossos zagueiros, é o DNA do nosso time com o Leonardo Jardim ser um time vertical. Acho que isso é uma questão de característica, né? Se você é um time que marca muitos gols, mas troca muitos passes também, não tem problema. Cada treinador tem a sua filosofia, mas acho que está funcionando muito bem dessa forma e eu particularmente gosto muito desse jogo vertical e objetivo do Cruzeiro com o Leonardo Jardim, que é muito discrepante do antecessor, né? Que era um jogo nada objetivo, em que o Cruzeiro tinha uma imensa dificuldade de fazer gols e, em compensação, sofria gols todos os jogos. Então, eu estou muito feliz e muito satisfeita, não só com os resultados, mas com o desempenho do nosso time também. Notícia nada preocupante, né, Pedro? Esse retrospecto do Cruzeiro de precisar de menos passes no Campeonato Brasileiro, ser a equipe que lidera esse quesito, né, de menos passes para fazer um gol no Campeonato Brasileiro. Menos é mais. Nada preocupante, né, Valor? E aí entender filosofia de jogo. Tem treinadores que eles vão trabalhar com mais posse de bola e através de ter mais posse de bola eles vão conseguir criar mais volume de jogo, né? Acho que hoje no futebol brasileiro dá para a gente, por exemplo, pegar esse exemplo de um técnico que tem muita posse de bola e consegue converter ela em volume, que é o Felipe Luiz no Flamengo, né? Mas isso não quer dizer que o estilo de jogo do Leonardo Jardim é ruim, porque o Cruzeiro precisa de trocar menos passes para poder fazer um gol. Isso é até positivo. E são técnicos que baseiam a sua ideia de jogo num ataque mais rápido, numa verticalidade, mas com objetivo, né? Não é acelerar a qualquer custo. Em alguns momentos o Cruzeiro até trabalha mais essa posse e é muito interessante. Então acho que o Cruzeiro aproveita muito e acho que também casa muito com as características dos nossos principais jogadores, né? O Caio Jorge é um cara que se destaca muito por esse jogo em velocidade, por se desmarcar, por atacar as costas da defesa. O Matheus Pereira, nos dias onde ele está ali jogando de forma mais dinâmica, né, com poucos toques já para poder encontrar os companheiros em melhores condições, até os atletas que são mais criticados, né, por exemplo, o Wanderson é um cara que se destaca muito mais quando ele tem campo para correr do que propriamente jogar num espaço curto. Então, ter esse estilo de jogo que você trabalha a bola com velocidade, com poucos toques, você já coloca a sua equipe em condições de finalizar, é muito interessante. E quem acompanhava o Leonardo Jardim já em outros trabalhos esperava que isso fosse acontecer. E o que torna, pelo menos para mim, muito mais interessante é quando a gente olha para esse elenco do Cruzeiro e olha para algumas falas do treinador quando ele chegou, né? E ele falava muito sobre ser um elenco que não foi ele que montou. Então ele precisou de adaptar esse elenco à sua ideia. E legal também a gente dar esse mérito aos atletas, porque existem muitos modelos aí de determinados treinadores que eles são meio que improváveis de casar com o seu elenco, os atletas até se esforçam para tal, e aqui no Cruzeiro não, foi um estilo de jogo que conseguiu melhorar alguns atletas, conseguiu colocar jogadores que em outro momento não estavam tão em evidência, hoje muito mais, né? E aí a gente pode falar do Christian, a gente pode falar de demais jogadores, mas é legal demais ver esse número aí, e eu gosto. Eu estou falando já de um aspecto pessoal. Entendo quem valoriza equipes que controlam muito mais a posse, um estilo mais ou menos parecido com o que o Guardiola faz, mas eu sou mais da escola de técnicos assim, de um jogo mais vertical,
um jogo mais rápido, mais incisivo para o setor ofensivo, Valu. Nós vamos colocar isso aí à prova qualquer dia no PlayStation 2, viu? Você com a sua escola de transição e eu com a minha escola de posse do Guardiola. O Baú, Cruzeiro é realmente uma equipe letal, né? Tá aí. Eu acho que isso a gente também tá falando. É a equipe mais letal do Campeonato Brasileiro em números, não é invenção nem conto da carochinha de cruzeirense. Pois é, Valor, eu acho que os números eles acabam mostrando dentro de campo, né? A gente sempre quando vai comentar sobre estatística, né? Às vezes o número acaba enganando, nesse caso não, porque além do número você tem que observar o jogo, né? Como ele é. E eu até, sobre esse negócio de posse de bola, eu até vou conversar com o Bernardo lá do Cruzeiro Status, ele tem uma coluna lá na Samuca TV, e eu queria ver com ele como é que, se ele tinha esses dados de posse de bola no campo ofensivo e no campo defensivo, né? Porque nesse último jogo, por exemplo, o Cruzeiro fez aliás, no jogo do clássico, né? O Cruzeiro fez como se fosse um muro ali no meio campo. Eu acho que até vi alguém mais cedo falando sobre isso aí. E o Atlético simplesmente não conseguia ter posse de bola produtiva no campo de ataque, né? E aí você tem lá, sei lá, 70% de posse de bola, mas a maior parte dessa posse de bola ser no campo defensivo não é produtivo, né? Você tá com a bola, mas o adversário está numa situação confortável. Contra o Bahia também, eu acho que eu já comentei isso algumas vezes também, que o jogo do Cruzeiro não passa a sensação de que a posse de bola é tão gritante diferença assim. Você sente uma diferença quando o Cruzeiro não ganha duelos no meio-campo, que foi o que aconteceu no jogo contra o Bahia. Como eles tentaram forçar muitos lançamentos, acabou que a gente cortou muitas bolas ali na defesa e deu a sensação. E aí, se você olhar os números cru, né? Você vê que o Cruzeiro ficou até perto ali de ganhar o mesmo número de duelos que o Bahia, mas na prática os duelos mais importantes estavam sendo ganhos pelo Bahia no meio campo. Inclusive o Jean Lucas ganhou 6 de 8, né? Porque ele tentou. Então, o Cruzeiro precisa de ter muito pouco a posse para poder fazer o gol, e os números estão aí. A gente consegue ver isso dentro de campo. E como o Cruzeiro ataca muitas vezes e com poucos toques, o jogo dá essa sensação de que a gente está atacando toda hora, porque o Cruzeiro não fica cozinhando a posse, né? Ele vai, ataca, termina a jogada, ataca de novo, termina a jogada, tudo muito rápido. E isso dá uma sensação de sufocamento ali no adversário, que a gente viu times mais fortes que o Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, sofrendo com isso. Né? O Cruzeiro, inclusive, o Palmeiras resolveu o jogo em 5 minutos. Né? Então, eu acho que dessa vez aí os números estão corretos, né? Tanto do ponto de vista da planilha, quanto do ponto de vista do campo de futebol. E só mostra a força que o Cruzeiro tem. E agora, meu amigo, vai ficar embaçado, viu? Porque tem aí os meninos aí, o Sinisterra, o Arroio, que são jogadores mais rápidos ainda e que vão conseguir fazer mais vezes isso aí durante o jogo, né? Então, quem tem, né? Tem medo, vamos pra cima desse cara aí, Valor. Quem tem né, tem medo, já disse o poeta Baú aqui hoje no nosso live do SV. Ô Pedro, eu falei brincando com você, viu? Eu no videogame, eu sou bem Leonardo Jardim também. Papá não tá comigo mais, pimba, gol. Não fico fritando nessa posse de bola para lá. Giro a bola no videogame para procurar o espaço. Achou o espaço, a gente vai dentro do adversário, meu amigo. Agradecer a galera aí, mais de 1.200 pessoas ligadas aqui. Deixa o like aí pra gente, para que a gente possa ser mais assistido. E lá na década de 60, né, aquele time que venceu a Taça Brasil, campeão para cima do Santos, ô Pedro, ele tinha um lema, né, rápido e rasteiro. Eu acho que esse time do Jardim, rápido e rasteiro como ataque do Cruzeiro, esse time faz jus, né, a essa fala, claro, pessoal, sem nenhuma comparação aqui, é uma saudação histórica, né, é uma saudade de um tempo que eu não vivi, né? Saudade do que não vivemos, mas apesar de ser velho, infelizmente, eu não estava vivo em 66, estava no projeto ainda. Valu era apenas um projeto. Eu tenho
para mim que esse lema pode ser usado para esse time. Alguém está falando, a Poliana está falando que o microfone do Valu está muito alto, então vou tentar dar uma regulada aqui e falar um pouco mais baixo, tá, Poliana? Porque eu me empolgo demais. Tomei hoje mais ou menos uns 700 ml de café. Você consegue apontar, Pedro, Rafa e Baú, jogadores que acabam por fazer, né, esse estilo ser mais bem sucedido? Existe para vocês um grupo de atletas que, digamos assim, é mais responsável por essa questão ou é realmente o trato coletivo? Vamos lá, Valu. Claro que o trato coletivo ele está acima de tudo, né? Coletivamente, acaba um coletivo forte é o que potencializa as individualidades. Mas eu acho que, assim, se eu pudesse escolher um atleta para a gente entender essa questão da velocidade do Cruzeiro, do ataque rápido do Cruzeiro, é o Caio Jorge. Não só pelos gols marcados, mas pela característica, né? Eu gosto muito de conversar com os outros amigos que também trabalham com futebol, né? Numa área mais envolvida na análise. E assim, tem um indicador que a gente fala de desempenho para atacante que é muito importante, que é o desmarque curto, né? Que é aquele movimento bem, o próprio nome já diz, bem curtinho ali, da última linha até a entrada da área para você finalizar. E o Caio Jorge é mestre nisso, ele se desenvolveu dentro disso aqui no Cruzeiro. Eu lembro no ano passado que eu cheguei até a fazer um vídeo nas minhas redes sociais dos gols dele naquela temporada, e a maioria deles era assim, né? Se desmarcando, recebendo essa bola e aí finalizando com poucos toques, né? O Caio é um cara que precisa de pouquíssimos toques para poder finalizar, então acho que ele é um atleta que resume essa ideia do rápido e rasteiro, né? E eu acho que é muito interessante como que o futebol ele é cíclico, né? Porque a gente teve um período ali onde o Cruzeiro conquistou 2 Copas do Brasil, mas muita gente comemorou o título sem sentir aquela identificação. E o futebol ele tem muito disso, né? De culturalmente cada equipe tem a sua filosofia ali, e isso é natural que existam determinadas quebras, mas o torcedor ele costuma a se sentir mais identificado quando ele vê aquela filosofia que ele foi acostumado a ver ou a ouvir de pessoas mais velhas. E o torcedor do Cruzeiro, ele sempre foi acostumado a essas equipes, as equipes muito ofensivas, as equipes que tinham essa dominância técnica, que trabalhavam bem a posse de bola. Então, acho que o mais interessante de tudo isso, e aí aqui eu não estou nem falando que vai acontecer do Cruzeiro ser campeão ou não, isso só o futuro vai dizer. Mas acho que um ponto que faz o torcedor se identificar tanto com essa equipe do Cruzeiro nesse momento do Leonardo Jardim é a questão do estilo de jogo. É o torcedor do Cruzeiro ver no estilo de jogo aquela filosofia que ele foi acostumado historicamente. E aí, sem juízo de valor e dando a devida proporção, né? Foi assim no primeiro título diante do Santos de Pelé, foi assim no Cruzeiro de 2003, foi assim no Cruzeiro de 2013, 14. Então, o torcedor do Cruzeiro ele é acostumado a essa escola. E acho que isso que gera essa identificação maior, Ovalu. E aí, voltando, né, para a resposta lá da pergunta que você fez de um jogador, eu escolheria o Caio Jorge. Podendo escolher um, eu escolheria o Caio Jorge para simbolizar esse ataque do Cruzeiro. Eu também acredito que o Caio Jorge é o maior símbolo dessa questão, até por ser o nosso artilheiro, né, o maior responsável pelos nossos gols na temporada. Mas aí tem que falar um pouquinho da dupla dele também, né, do tal do Jorge Matheus, falar do Matheus Pereira. E é curioso porque, por vezes, a gente falou do Matheus Pereira, às vezes, em algumas partidas, está retendo demais a posse da bola, né, está segurando demais, perdendo alguns segundos ali valiosos. Mas acho que em alguns dos melhores momentos dele nessa temporada com a camisa do Cruzeiro foram justamente quando ele soltou essa bola mais rápido, distribuiu o jogo mais rápido, e nós temos inúmeros exemplos de gols construídos que passam pelos pés dele, seja ele finalizando ou não, desse exemplo dele soltar a bola rápido, distribuir o jogo rápido. E quando ele faz isso, normalmente o Cruzeiro vai muito bem ali no último terço, e tem o gol que ele faz ali contra o Botafogo, né, que é super rápido, né, a troca de passes entre ele e o Caio Jorge, toda uma percepção, inclusive, do Caio Jorge do momento certo de soltar a bola para o Matheus. Acho que é um grande exemplo do sucesso que essa dupla está fazendo dentro dessa característica histórica do Cruzeiro. Valu, eu gosto de citar o Lucas Silva, porque o Lucas Silva, desde que ele entra naquele jogo contra o São Paulo, né,
Ele é um cara que entende muito bem o ritmo das jogadas, né? Quando tem que acelerar, ele acelera. Quando tem que dar a pausa, ele dá a pausa. E foi um cara que, para mim, foi um dos principais motivos desse. Foi o que melhor entendeu, ele assimilou de primeira, né? O que o Jardim queria. A gente teve muita dificuldade ali, até mesmo com o Matheus Henrique Romero, o Wallace Romero, o Wallace Matheus Henrique. Ele testou bastante gente ali, mas só o Lucas Silva que foi o cara que conseguiu entender, assim, de maneira mais precisa os momentos de fazer o passe, né? E são passes simples, tá? Não é coisa de. Não é nada sofisticado, não, mas o jeito que ele consegue compreender, né, quando tem que fazer a jogada, para mim, destaca muito nesse meio campo. Porque tem hora, né, que você tem a oportunidade de esticar, né, a bola ali, mas não é a melhor opção, porque é um passe mais difícil, você pode perder a posse, e aí você acaba tomando um contra-ataque ali com a sua defesa que já tá, com o seu time que já está se colocando para atacar, e aí às vezes é melhor você dar uma parada ali e esperar, igual ele sempre faz, né? Faz com a mão, né? Até o meme. Então eu acho que o Lucas Silva, para citar um jogador diferente do que foi falado, eu vou falar o Lucas Silva porque, para mim, ele é a melhor versão dele no Cruzeiro é de 2025. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens, também vou dar um pitaco nessa aí. Eu consigo destacar mais, com sinceridade, a questão do funcionamento como equipe, né? Acho que em termos de parte ofensiva, vou colocar, como a Rafa colocou também, a dupla Jorge e Matheus, afinal de contas, a gente tem muita ligação direta entre os dois, né? Aquele gol lá contra o Mirassol, gol contra o Fluminense, vários gols, na verdade, né? Já nessa temporada, mas esses aqui são os que me vêm à mente mais o Matheus, porque é aquela coisa, né? Quando eles se acham, é um movimento do Matheus fazer esse passe na hora correta, do Caio Jorge se posicionar. Eu estava até vendo, cara. Eu não sei se é verídica essa questão, né? Desculpa, eu peço desculpas, eu não vou conseguir dar os devidos créditos à página que eu vi, mas que quando o Caio Jorge chega ao Cruzeiro o ano passado, ele estava jogando no futebol italiano e que ele gritava muito em campo, tipo pedindo muito a bola, né? Para tocarem para ele, principalmente o Matheus Pereira, que tem essa função de ser o articulador mais talentoso, pelo menos para mim, e que o Matheus Pereira teria chegado para ele e dito o seguinte, né? Olha, se você gritar, eles vão te marcar. Então, pode se deslocar em silêncio, né? Que eu vou achar o passe para você. Eu peço desculpas se alguém tiver a referência aí no chat ou o baú que acompanha tudo, né? Não sei se aconteceu mesmo, enfim, a gente passou pela minha timeline e são aquelas coisas que às vezes quando você vai para clicar, o troço é levado feito um fantasma para o além, você nunca mais vê a publicação, né? Comigo que sou velho, acontece direto no Instagram isso. Mas eu não sei se essa história é verdade, mas eles se acham de uma maneira muito fácil e os volantes, né? O Jardim já falou a respeito disso.